Aleluia. Queridos, graça e paz. Que bom que estamos de volta, né? Aqui na nossa sede, o lugar que nós temos mais intimidade. Mas nesta noite o Pai Eterno nos chamou aqui neste lugar para comunicar a palavra dele ao coração de vocês. A nossa alegria é saber que o Pai Eterno está conduzindo a nossa história. E a história com Deus é uma história diferente. E como igreja do Senhor, eu convido você, mesmo diante de um coração, quem sabe até angustiado, partido, sofrido, mas que você possa lembrar que nós fomos gerados pelo Pai para adorar. Ainda que os dias não sejam tão bons, mas nós temos a capacidade nele em refazer, né, toda a nossa condição de ser humano e dizer: Senhor, obrigado porque o Senhor sempre esteve ao nosso lado. Que bom, que alegria, amados, estar aqui com vocês aí do lado de lá, mas é como se estivesse aqui presente nesta noite. Eu quero que a nossa adoração, aquilo que estamos oferecendo ao nosso Pai Eterno, entendeu? É como se pudesse ultrapassar esse vídeo, essa TV, esse smartphone, e você perceber que estamos num só lugar, o lugar chamado lugar de adoração, né? Eu quero orar pelo seu coração, pelo meu coração. Eu queria que onde você está aí agora, você pudesse elevar seus pensamentos ao Pai Eterno e conversar também com Ele, quem sabe dizendo amém, confirmando, dizendo: Senhor, é assim que eu creio, é assim que eu espero. Você pode fazer isso? Aleluia. Pai de amor, Pai de excelsa graça e misericórdia, somos gratos, Senhor, porque dentro do nosso entendimento até aqui o Senhor tem nos ajudado e o Senhor há de continuar nos ajudando nesta jornada, porque existe uma promessa do Cristo a nosso respeito, que o Senhor estaria conosco todos os dias, até aquele grande dia, até a consumação dos séculos. Que nesta noite, ó Pai, o nosso coração seja sempre uma terra fértil para ouvir a Tua palavra, e um coração, ó Deus, como terra fértil, espera a boa semente é a Tua palavra. E cremos que quando a Tua semente começar a cair na terra, nesse coração sedento, vai germinar. Ó Deus, e ao término, ó Deus, deste encontro, com certeza o Senhor já colocou um bálsamo diferente nos nossos corações, e sairemos daqui, Senhor Deus, na certeza, convictos de que o Senhor pessoalmente está falando conosco. Pai Eterno, ser com a nossa voz, ser com os nossos ouvidos, ser com os dons que o Senhor repartiu sobre nós que estamos nesta noite aqui, tocando guitarra, violão, bateria. Ó Deus, ser com o nosso espírito, ser com tudo aquilo que o Senhor já planejou para esta noite. Que sejamos tão somente, ó Deus, ferramentas afiadas para conduzir a Tua palavra, ó Deus, aos quatro cantos desta terra. Obrigado pela Tua bênção que nos acompanha. No nome do Teu Filho Jesus. Aleluia. Eu sei que muitos de vocês têm nos acompanhado desde março, quando os cultos presenciais foram interrompidos. Mas se porventura é a sua primeira vez que está nos assistindo, né, se inscreva no nosso canal, nos dê suporte, canal da Primeira Igreja Batista em Tancredo Neves. Após assistir também essa mensagem, dê o seu like. E quem sabe também você pode indicar pessoas para estarem assistindo, ouvindo, né, percebendo que o Pai Eterno está comunicando ao seu coração. O intuito do nosso coração é sempre ministrar a palavra do Eterno como uma ferramenta totalmente preparada por Ele para atingir o seu coração e te dar conforto. Que nesta noite você se sinta assim, sendo cuidado pelo Pai Eterno, no nome do seu Filho Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, sempre exaltado o seu nome. Glória a Deus, aleluia. Como é bom, querido, poder adorar e louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor. Vamos continuar adorando o nosso Deus, amém? Glória a Deus. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invencível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Jesus, coroamos
consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser. Graça, paz e misericórdia. Que bom. Acredito que cada louvor esteve falando profundamente ao seu coração. Mas o Pai Eterno preparou algo que eu acredito que vai fazer você se sentir melhor ao término disso. Diante de tantas coisas que temos vivido, nesses dias, o nosso Deus, o nosso Pai Eterno, tem falado grandemente ao meu coração, sempre assim, acerca de uma ação de terapia por meio da palavra. A Bíblia é um livro que consegue modificar toda a nossa estrutura. E o que nós estamos precisando nesses dias é justamente disso, modificar a nossa estrutura. Por isso que hoje eu quero conversar com vocês, com você que está nos ouvindo, o seguinte: do nascimento até a morte. Amém? Do nascimento até a morte. Você pode abrir a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 11. Perdão, vamos. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Achou? Diz assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Hoje nós vamos falar um pouco sobre toda essa inquietação que está acontecendo conosco nesses dias. Mas quero convidar você a elevar seus pensamentos aos céus e conversar com o nosso Pai Eterno. Amém? Pai, nós somos gratos porque estamos em Tua casa de oração, lugar que nós, humanos, construímos para congregar, um lugar que nós reservamos para ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra. Ó Deus, nos juntar com os nossos irmãos e perceber a ação do Senhor sobre a nossa história. Mas o grande interesse também nosso em falar contigo nesta noite é te pedir que esta palavra, Senhor Deus, consiga entrar em nossos corações e encontre um lugar assim muito especial dentro do nosso coração para uma grande reflexão sobre a nossa história, a história do homem na terra, que do pó veio, ao pó voltará. Mas a Tua palavra declara que o nosso espírito volta para o Senhor, que nos presenteou com um espírito maravilhoso. Pai Eterno, ser com cada alma que nos ouve nesta noite, ser com cada coração, que a Tua palavra, como semente, ó Deus, transforme todos esses corações que nos ouvem como uma terra fértil. É o que clamamos nesta noite, no nome do Teu Filho Jesus. Aleluia. Por que eu decidi falar sobre do nascimento até a morte? Durante todo esse período, a minha reflexão é justamente essa: conseguir levar uma palavra que pudesse sarar, curar feridas, pois sabemos que muitas feridas foram abertas esses dias, não é? Ferida de irmãos que perderam entes queridos, ferida de amigos que nós perdemos, né? Até esse distanciamento que nos gera a inquietação da alma. E quando eu falo do nascimento até a morte, eu estou trazendo uma ideia nesta noite de que todos nós vamos vivenciar um ciclo natural, biológico, que às vezes nós não queremos passar por ele. Mas por quê? Porque isso dói, isso inquieta. E se não falarmos sobre essas coisas, a nossa crença é que vai doer muito mais.
Porque tudo aquilo que nós evitamos falar nos incomoda. Mas quando começamos a falar, e falamos 1, 2, 3, 4, 5 vezes, até, quem sabe, acostumar com um determinado assunto, há uma tranquilidade maior em nosso coração. Amém? O ser humano, esse ser humano que somos nós, que fomos intitulados à imagem e semelhança do Criador, nós fomos dotados com o dom, né, de desejar voltar de onde viemos. Ou seja, todos nós que estamos aqui na terra temos aquela grande sensação de que existe um lugar de retorno, que a terra é tão somente uma passagem, é um momento em que nós estamos aprendendo alguma coisa e que talvez não saibamos. Mas a Bíblia Sagrada, ela traz uma informação riquíssima e interessante, que pode, quem sabe, preencher a nossa alma nesta noite, né? Mas ao mesmo tempo ela gera, como eu sempre tenho falado, ela gera algumas inquietações. Gênesis capítulo 3, 19, reforçando aqui Eclesiastes 12, 7, diz assim: com o suor do teu rosto comerás teu pão, até que te tornes ao solo, pois dele foste tirado, pois tu és pó, e ao pó tornarás. Quem sabe essa palavra do Gênesis é uma palavra que muitas pessoas não gostariam de ouvir, né? Principalmente nesse tempo, um tempo de almas feridas, um tempo de corações partidos, né? Mas, amados, pensa numa coisa comigo nesta noite. À medida em que estamos amadurecendo, nós começamos a perceber a nossa pequenez e também a grandeza do Criador, visto que a vida humana, ela tem necessariamente um ciclo que definimos como um ciclo complexo, devido à nossa incapacidade de aceitar os desígnios do eterno Criador, né, mediante a ação da morte. A morte é como se fosse assim algo muito terrível para nós, como é terrível para o nosso cérebro. Porque quando falamos da morte, a morte natural, quem sabe, nos conformamos. Mas quando se trata de uma morte provocada, né, todos nós ficamos apreensivos. E eu quero falar uma coisa para você. Quem sabe nesses dias a humanidade está vivenciando uma sensação estranha. E essa sensação, ela é em decorrência à modalidade do nosso cérebro em perceber a possibilidade da extinção da vida. Ele começa a se defender. E a defesa é justamente todas essas reações que nós estamos tendo no nosso corpo. Eu já falei algumas vezes, nós estamos tendo insônia, né? Nós estamos tendo estresse, às vezes ficamos mais agressivos, às vezes ficamos guardados, né? Escondidos dentro de um lugar onde ninguém nos incomode, até com medo da gente responder de forma não tão agradável. Tudo isso faz parte do nosso momento. Por isso que quando pensamos que temos um ciclo do nascimento até a morte, né, apesar da morte que é uma realidade para todos os seres biológicos, né, parece que esse ser chamado homem, quando ele entende as suas faculdades, né, intelectuais, a sua mente, a sua modalidade da mente, a sua alma, ele deseja ser imortal. E essa sensação de imortalidade com a eminência de, quem sabe, algo que aconteça e extermine com a minha vida, começa a me gerar algumas sensações estranhas, porque nós queremos ser indestrutíveis, nós queremos ser seres eternos, assim, quem sabe na carne, né? Nessa vivência nossa, porque viver é bom. Por isso vivemos esse sofrimento natural que estamos passando hoje, sem compreender que esse grande encontro com a morte tem a ver com o ciclo natural de nascer, crescer, frutificar ou não, né? E depois, quem sabe, padecermos. Então, essa ideia que nós temos tido no nosso dia a dia, de onde veio, né? Para isso eu preciso falar para vocês sobre o eterno, né? Esse nome eterno que para mim se adequa muito bem, mas algumas pessoas chamam de design inteligente, outros chamam
de grande arquiteto do universo, outros chamam de Deus, outros chamam de energia, mas independente de como você chame, eu quero, quem sabe, dividir com você o meu pensamento nesta noite, aquilo que acredito eu, o Pai Eterno tem colocado no meu coração para dividir com a igreja dele. É que ele, independente de qualquer coisa, independente do seu pensamento, da sua linha de pensamento entre criacionista e evolucionista, mas eu quero dizer o seguinte: tudo que existe teve um começo, a matriz. A matriz é o que nós queremos denominar nesta noite o eterno Criador, aquele que gerou do nada todas as coisas, né? Esse ser, nós rompemos com ele um dia. Ou seja, a sensação da morte que estamos tendo nesses dias é justamente em decorrência o momento em que quebramos uma aliança com ele, o momento em que deixamos de andar com ele, né? A história da união do eterno com o homem, segundo o relato bíblico, irmãos, amigos, é uma história belíssima que foi interrompida. Eu queria que você pensasse nisso. Foi interrompida pela necessidade do homem em viver a insatisfação de ser homem. Como assim? O homem quer ser eterno, ele tem uma identificação de que ele não quer morrer, ele não quer padecer. Quem sabe seria melhor vivermos na nossa zona de conforto. E nesses dias todos nós saímos da zona de conforto. A zona de conforto era aquilo que estávamos vivendo, né? Nada como um dia após o outro. E quando veio esse vendaval, nós começamos a pensar na nossa natureza pecaminosa. A Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo 3, de 4 a 6, diz assim: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como um Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Essa história do Gênesis, ela traz um enfoque muito interessante, que é a realidade do sentimento da alma humana. Logo no momento em que houve uma proposta, né? Uma proposta de ser igual a Deus, uma proposta de ser eterno, uma proposta de conhecer o bem e o mal, de conhecer as coisas, uma proposta de não ter limites. Claro, o homem abraçou rapidamente. Isso nós chamamos de vida pecaminosa, porque o ser humano, ele foi criado pelo eterno para viver com o eterno. O grande desejo de Deus, do Criador, não era para o homem vivenciar a sensação da morte e viver em crises como temos vivido nesses dias. Essa crise que nós estamos vivendo, ela é em decorrência justamente da nossa história. Uma história que foi interrompida quando o homem quis ser independente. A verdade é que quando nós achamos que podemos ser independentes, não pensamos que vamos arcar com as consequências. Deus criou o homem para viver com ele. Que tal pensar um pouco na dependência? E a vida pecaminosa, que nós chamamos de vida pecaminosa, é esse rompimento que o homem gerou, tentando agir pela sua própria consciência. Quem sabe nós estávamos assim ou estamos assim? Nós estamos vivenciando esses dias assim, pensando tão somente na gente. O ser humano começou a viver essa história. E será que foi para isso que o nosso Pai nos criou? Se hoje essas inquietações estão fervilhando dentro da gente, quem sabe é porque nós não fomos criados para viver essa realidade. Mas algo muito bom na criação é que a Bíblia nos diz que quando Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então o desejo do eterno não era esse estilo de vida que nós estamos vivendo. A Bíblia traz uma declaração muito gostosa que diz assim em Gênesis capítulo 1, de 27 a 23:
Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, e o dia sexto. Quando você ouve essa palavra, o que paira sobre o seu coração? Porque o que paira sobre o meu coração é que quando Deus nos criou, Ele já nos criou segundo a sua imagem e semelhança. Ele nos deu livre arbítrio. E na verdade essa proposta que nós lemos anteriormente, chamada vida pecaminosa, existia dentro dessa palavra, essa sugestão, né, uma falácia, né? A falácia de que seria semelhante. O homem já era semelhante. O Pai Eterno criou o homem com essa livre agência, essa capacidade de gerenciar. Deus, quando nos criou, Ele nos criou com o desejo de caminhar com Ele, de estar com Ele, ao lado dEle. Se hoje nós sofremos, o nosso sofrimento é em decorrência da nossa atitude de dizer assim: eu quero andar sozinho. Isso aqui chama, né, de liberdade. Liberdade. É como se para algumas pessoas andar com o Eterno é um peso, porque aquilo que Ele quer fazer é como se fosse tolhido. Mas na verdade Deus nos deu livre arbítrio, mas ao mesmo tempo nós arcamos com as consequências dos nossos erros. Essa caminhada, né, de arcar, de ser responsável, o Pai Eterno criou. Isso significa que nós temos, né, a vivência do desejo dEle, mas ao mesmo tempo rompemos a aliança. O que nos alegra, e que eu acredito que deveria também alegrar o seu coração nesta noite, né, o seu coração, é que o Pai Eterno quer reparar essas coisas, todas essas coisas que têm gerado transtornos em nossos corações. Porque quem sabe hoje não deveríamos estar vivendo essa crise, esse pânico completo em nossas mentes sobre uma ameaça de morte, né? Não era para vivermos assim. A morte passou a ser uma ameaça para os homens. Mas eu quero que você lembre: Deus, o Eterno, não criou o homem para morrer. A proposta inicial era justamente essa: o homem viver na mesma, né, vivência que o seu Pai Eterno. A Bíblia, em João 3, de 13 a 17, começa dizendo assim, né, como reparar essas coisas? Você já parou para pensar nisso? Como voltar a ter paz? Como voltar a não ser ameaçado todos os dias? Como poder dormir, acordar, sem ter essa crise de existência? A Bíblia fala assim, em João 3, 13 a 17: ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu, o Filho do homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Como eu tenho dito a vocês, Deus está me inquietando com uma palavra de cura, uma palavra terapêutica para o seu coração. Ainda que tudo isso que está permeando as nossas mentes nesses dias, eu não posso esquecer: Deus não me colocou neste mundo e me largou à mercê da sorte. A Bíblia nos diz que Ele preparou o Cristo para reatar aquela aliança que nós perdemos com Ele. Quero que você pense nisso nesta noite. O Pai Eterno nos criou à sua imagem e semelhança, com o objetivo
não para morrer, mas por causa dos nossos pecados, por causa da nossa capacidade de viver individualmente, ou quem sabe viver separado dele. Nós temos essa capacidade, mas ao mesmo tempo que temos essa capacidade, nós perdemos aquela proteção dele. Mas a Bíblia nos orienta que por meio do Cristo, o Pai Eterno refaz essa aliança e nos coloca de novo nas mãos dele para ser cuidado. O Senhor gerou o ser humano segundo a sua imagem e semelhança para cuidar dele, para abençoar, para abraçar, como está lá no Gênesis. Num determinado momento do dia havia um diálogo entre a criatura e o Criador, e isso era bênção que nós perdemos. Mas por meio do Cristo ele está reabilitando o homem a ter esse novo encontro, para que essa aliança seja reconectada, porque foi rompida. Por isso que ele nos deu Cristo. Cristo veio para reparar tudo aquilo que nós quebramos com a capacidade de viver fora de Deus, com a capacidade que nós geramos em nós mesmos. Diz assim: eu não preciso dele, eu posso viver sozinho, eu posso fazer tudo o que eu quero fazer sem que alguém me aconselhe, porque na verdade o projeto de Deus é sempre aconselhar o homem. Se você ler a Bíblia, Deus está aconselhando o homem, de Gênesis a Apocalipse, voltar, retorno, e Cristo faz isso. Nesta noite, que eu chamo de noite em que Deus quer dizer ao seu coração que para tudo existe um remédio, e o remédio para esse rompimento, para essa vida pecaminosa, chama-se o Cristo, o Filho do Eterno, que nasceu, morreu por nós, ressuscitou por cada um de nós e subiu aos céus. Eu quero que você pense nisso nesta noite, porque o nosso entendimento nesses dias é que a raça humana, pela sua capacidade chamada assim investigativa, doada pelo Criador, tem buscado respostas. Eu sei que você tem buscado respostas, e muitos têm buscado respostas assim: onde está Deus? Será que Deus não está vendo todas essas coisas? Essas são as respostas que nós estamos buscando. Mas quando falamos também em resposta, queremos sinalizar as grandes questões universais que nem os sábios podem responder, nem os inteligentes dessa era podem responder, nem da era passada respondeu. Aqui dentro gera impulsos elétricos e químicos que me levam a pensar. E quando eu começo a pensar, eu me sinto incapaz de definir o que vai acontecer comigo depois da minha morte. E é por isso que nós estamos assim esses dias, pensando muito o que é que vai acontecer comigo depois da minha morte. E a Bíblia diz, por meio do seu Filho, que essa história da união do Criador com a criatura na terra é uma história gerada por Ele, mas que começou nele, tem que ser desenvolvida nele e tem que terminar nele também. Toda a nossa passagem aqui, eu quero que você preste atenção nisso. Toda a nossa passagem aqui na terra, onde a maioria de nós temos uma vida útil de 70 anos, quem sabe, nós temos vivido inquietos. E quem sabe alguns falam assim: Deus não existe. E outros pensam: será que Ele existe? E outros têm certeza: Ele existe. Esta, quem sabe, é uma questão que fundamenta a nossa visão de vida útil na terra. O apóstolo Paulo, ele também pensava assim. Ele tinha algumas questões que eu quero encerrar falando dessas questões do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, depois de ter vivido inúmeras inquietações, assim como nós, vendo alguns companheiros sendo sacrificados, sendo mortos, sendo mutilados, ele disse assim: porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aleluia. Não importa os transtornos que a nossa alma está vivendo nesses dias, o que importa é que eu tenha a certeza de que tudo que existe tem uma mão geradora criando.
mas eu não posso sair dessa vida sem ter um encontro maravilhoso com Ele. Que nesta noite você continue pensando na sua existência, que a morte não te assuste, porque não deve te assustar, mas você deve pensar assim: o Cristo determinou: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia, glória a Deus. Você pode confortar o seu coração nisso. Por isso, do nascimento até a morte, nós nascemos, nós crescemos, reproduzimos ou não, mas um dia estaremos frente a frente com a morte. Mas que seja esse enfrentamento tendo Cristo, o Filho do Eterno, amparando a sua vida. Aleluia. Que Deus assim nos abençoe grandemente, que Ele nos faça refletir que a nossa história não é uma história por acaso. Estamos aqui porque somos a imagem e a semelhança do Criador. Amém. Você pode fechar seus olhos, eu quero orar por você nesta noite. Oremos. Pai, nós te agradecemos pelo poder da Tua palavra, pois sabemos também que nós fomos criados de uma forma maravilhosa, magnífica, Senhor. Pois depois de ter gerado o homem segundo a sua imagem e semelhança, segundo o texto bíblico do Gênesis, diz que o Senhor olhou e viu que era sumamente bom. Ó Deus, nós compreendemos que na nossa caminhada nós nos tornamos caricaturas, quem sabe, do Senhor. Mas o Cristo volta, quem sabe, de forma artística, com um pincel e refaz. Ele vai remodular a imagem que foi destruída em nós, e começamos a aparecer com Ele, e essa aparência agora começa a agradar o teu coração, Pai. Que nesta noite a morte, que é um sentimento que tem machucado a muitos, não seja mais transtorno, pois o nosso entendimento é: quem crer nele, ainda que morra, viverá. Pai, toca no coração de cada pessoa que nos ouve nesta noite, e lembrar que as mãos do Senhor nunca vai estar encolhida, nem os teus ouvidos tapados, para alguém que clamar nesta terra pelo Senhor, pois existe dentro de cada um de nós um desejo de ter um encontro contigo. Pai eterno, o Senhor já propiciou isso por meio do Cristo, que consigamos olhar para o Cristo, o seu Filho, e nos render aos teus pés. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por esta casa de oração. Obrigado pelos meus irmãos que nesta noite me ouvem por meio desse monitor. Que a vida de cada um deles sejam ricamente abençoadas pelo Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, no nome do teu Filho Jesus. Aleluia. Amém. Quando a videira brotar e no campo o trigo crescer e a fonte das águas correrem dos montes, chegou a restituição. Quando a chuva descer e o deserto florescer, e quando se ouvir então a voz dos que cantam, chegou a restituição. Os teus celeiros transportarão da provisão do Senhor. O gafanhoto não mais consumirá o que o Senhor restituiu. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais. O devorador
quando a videira brotar e um campo trigo crescer, e a fonte das águas correrem dos montes, chegou a restituição. Quando a chuva descer e o deserto florescer, e quando se ouvir então a voz dos que cantam, chegou a restituição. Os transportarão na posição do gafanhoto não mais consumirá o que o Senhor restituiu.